Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o tema Violência de Gênero, Direitos Humanos. Recebo hoje Priscila Pavan Detoni, psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia Social. Também a doutora Elizabeth Cristina Barreto Miller, graduada em Direito, mestre em Ciências Criminais e professora de Direito Penal aqui desta instituição. Também Priscila é professora do curso de Psicologia aqui da Univates. Bem, boa noite a vocês, sejam bem-vindas. Inicialmente, vamos esclarecer para o nosso público violência de gênero. Vocês sabem que falar em direitos humanos, há quem pensa que é defender bandidos. Há um determinado preconceito na sociedade. As instituições que se dizem defender direitos humanos, muitas vezes são mal entendidas pela sociedade e dá a impressão que é a defesa de malfeitores. Mas não é bem isso. No programa de hoje nós vamos abordar sob uma nova ótica a questão dos direitos humanos. E aqui na Univates há um observatório de direitos humanos que no decorrer do programa de hoje vamos melhor aprofundar e esclarecer de que se trata. Mas para iniciar o programa, violência de gênero, psicóloga Priscila, o que seria isso? Violência de gênero seria uma violência que pode ser cometida tanto contra o homem contra a mulher, né? Geralmente as pessoas pensam que violência de gênero é uma violência cometida só contra a mulher, mas existem as pequenas violências do dia a dia. Por exemplo, quando eu falo para um menino que ele não pode chorar ou que ele não pode se comportar de uma determinada forma, que senão ele estaria mais conectado ao afeminado como uma forma de deboche, eu também estou produzindo uma forma de violência de gênero. Então, assim, todos nós temos um gênero e dentro da nossa sociedade os gêneros que a gente conhece geralmente estão dentro do feminino e do masculino, né? Que são as duas características centrais. Contudo, a gente sabe que existem sociedades que têm um terceiro gênero, chamado gênero neutro, para pessoas que não estão enquadradas dentro dessas duas esferas que seria do feminino e do masculino. E isso a gente vem discutindo bastante para pensar principalmente a questão da população LGBT. Que população que é essa? São lésbicas, gays, transexuais, travestis, transgêneros e bissexuais. E também tem os queer, né? O que é o queer? É um termo que quer dizer estranho em inglês, né? Que seria quem não quer se designar dentro dessas categorias de gênero. Então, tem inclusive uma pesquisadora que chama isso de sopa de letrinhas, né? Que às vezes não é fácil para a gente entender todas essas letrinhas, mas o mais importante é que a gente possa ter um respeito às diferenças e às diferenças de gênero e às expressões da sexualidade que cada uma das pessoas tem dentro, seja da sua forma de vestir, da sua forma de se comportar, seja da sua forma de relacionar e viver e expressar, enfim, a sua sexualidade. Bem, isso aí é bem moderno, né? Sim. Não é o comum do entendimento da sociedade. Normalmente, quando se fala em gênero, se fala em masculino e feminino, mas modernamente há o que você citou, os transexuais, né? Homossexuais, gays, que pensam diferente, né? Pensam como outro gênero. E, obviamente, que deve haver uma proteção também a essas pessoas, sem preconceito algum, dizendo isso. Bem, eu disse no início que há aqui na Univates o Observatório de Direitos Humanos, é isso? Isso. O que seria isso? O Observatório de Direitos Humanos aqui na Univates, ele é um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? Um projeto de extensão é o que faz com que a universidade se integre à comunidade, que os alunos, né, possam, além das disciplinas que eles estão aprendendo, das discussões em sala de aula, que eles possam estar atuando na comunidade e trabalhando com práticas. Então, assim, a gente faz discussões de direitos humanos e eles trabalham também com práticas a, digamos, populações que seriam mais vulneráveis, né? Por exemplo, pensando a violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança e adolescente. Então, assim, o Observatório de Direitos Humanos, ele está dentro do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Univates, né? Mas ele também está dentro das ciências da saúde. Por exemplo, a psicologia está um pouco em cada campo, né? Então,
A partir disso, os alunos eles podem se experienciar, por exemplo, fazendo acolhimentos a essas pessoas nas diversas instituições onde a gente já oferece estágio, né? Como, por exemplo, aqui da casa a gente tem o SAJUR, né? Que é o Serviço de Assistência Jurídica Universitária, onde a gente presta diretamente esses atendimentos, né? A populações, inclusive, que não podem pagar um advogado particular ou não podem ter uma orientação de uma assistência jurídica paga. No caso da área da psicologia, não há um atendimento público? Foi uma curiosidade minha agora que eu vi você expondo. O SAJUR eu sei, é um serviço jurídico gratuito para a população economicamente sem condições de contratar um advogado particular. Isso sim, aliás, um belo serviço ofertado pelo curso de Direito aqui da Univates à população local e regional. Mas e na área da psicologia, existe? Sim, já faz 3 anos que a psicologia está atuando dentro do SAJUR, está atuando em conjunto com o pessoal do direito, né? A nossa proposta é uma proposta interdisciplinar, que é poder ver o sujeito como um todo, quando chega o cliente, quando chega as demandas, né? Tanto os sujeitos vulneráveis pela classe social, pelo gênero, pela raça, etnia, né? Ou um momento mais difícil que ele está vivenciando. Então, a gente tem atendido junto um outro espaço que a universidade também oferece diretamente é o espaço da Cures, né, que é a clínica escola, que ela também trabalha com todos os cursos da saúde lá, não só a psicologia, mas a psicologia também trabalha ali fazendo diretamente atendimentos, né? E todos esses atendimentos são atendimentos integrados com a rede de serviços do município, né? Não são serviços isolados, mas são serviços onde a gente vai até a comunidade, conversa com o agente de saúde, conversa com a pessoa na unidade básica de saúde, no posto de saúde, como a gente é acostumado a chamar, enfim, se precisar de uma ação hospitalar, enfim. Então, tem uma diversidade de reuniões, enfim, que a gente faz com a política, com as redes, inclusive com as escolas, né? E também com os locais onde tem um atendimento prestado para assistência social, que são os CRAS e os CREs, né? O CRAS seria o Centro de Referência de Assistência Social, e o CRE seria o centro especializado, né, onde as pessoas também podem buscar esse atendimento e onde nós também temos estagiários da psicologia, estagiárias, né. Então, a universidade está indo até a comunidade, nessas organizações ofertadas pelo poder público, pelo que eu entendi, o CRAS, CREAS. E a universidade tem uma parceria onde que estudantes, praticamente quase formados, já a nível de estágio, vão lá atender gratuitamente, imagino, Gratuitamente. a população. Sim, gratuitamente eles são orientados, né, por um professor dentro da universidade, né, e eles têm uma orientação de um profissional no local também, né, então são locais conveniados à Univates, né, que eles prestam esse atendimento, além do pessoal da psicologia também está no projeto I, né, que é o projeto interdisciplinar que vai no bairro Santo Antônio, né. A Cures, ela está conveniada ao município de Lajeado, Arroio do Meio e Estrela, né? E o SAJUR, que é o atendimento de assistência jurídica, já está vinculado aos 8 municípios da comarca, né? Que seria Lajeado, Sério, Canudos do Vale, Forquetinha, Santa Clara, Cruzeiro do Sul, Marques de Souza e Progresso. Então, todos esses municípios podem vir fazer atendimentos aqui, inclusive a gente tem uma parceria com as prefeituras para que possam estar oferecendo transporte para os usuários chegarem até os atendimentos, enfim, da universidade. Puxa, que coisa bonita, né? Muitas vezes a gente pertence à comunidade e não sabe que existe esse serviço à disposição de todos. Em relação ao observatório ainda de direito, é recente? É algo recente? Já existe há quanto tempo? O projeto já vem se desenvolvendo, pensado na casa há bastante tempo, né? Principalmente pela professora Bianca, né? Que é coordenadora do curso de Direito. Mas o projeto já está em andamento já há quase 2 anos. E a partir do ano que vem, a proposta do projeto é fazer uma interface com maior número de cursos e com várias áreas, né? E uma das áreas vai abranger a questão da violência de gênero, né? E também vai abranger questões ambientais, vai abranger questões econômicas, enfim, do Vale, para que a gente possa estar fazendo com que cada vez mais o nosso aluno esteja atuando na comunidade e tenha uma prática, né? Não somente a parte teórica aqui na casa. Então, a universidade está se preparando para dar uma atenção maior, no caso, por exemplo, específico de direitos humanos, ofensa
uma violência de gênero, no caso, uma ofensa a direito de uma mulher. Hoje, obviamente, que a universidade não tem um local onde alguém pudesse trazer uma espécie de denúncia, não é isso, né? Mas é mais no nível da discussão acadêmica. É isso que o observatório pretende? O observatório ele faz a discussão acadêmica, mas ele também faz um atendimento e faz uma ponte direto com a comunidade. Por exemplo, dentro de uma parte do observatório tem um grupo no Sajur que funciona toda semana, que a gente recebe mulheres em situação de violência, onde elas podem contar com orientação, informação. Inclusive, sempre uma das advogadas do Sajur acompanha qualquer mulher que não tenha advogado nas audiências criminais Maria da Penha. Elas são sempre acompanhadas, né? Exceto que elas não queiram esse acompanhamento. Isso já existe. Já existe. Então, a tendência é ampliar o que o observatório pode fazer em relação à comunidade. E se promove algum seminário de estudo sobre o tema? Sim, se promove. Inclusive, já vamos para o 4º fórum, né? Sobre as mulheres aqui em Lajeado, que vai ser sediado pela Univates, e é uma das propostas do observatório, né? Além dessas propostas, o observatório trouxe uma série de eventos e palestras, né, para discutir assuntos das humanidades, enfim, do respeito às diversas formas de direito. Inclusive, hoje tem debatido também com a questão da imigração dos haitianos, senegaleses, que a gente tem aqui, como é que vai lidar com isso. Mas a proposta é poder integrar todos os cursos da universidade dentro dessa interface do cuidado com direitos humanos, porque a universidade, a proposta é uma universidade comunitária, né? Uma universidade que precisa cada vez mais colocar os alunos na prática, né? E atuando diretamente com os nossos problemas sociais. Ou seja, quem vai ganhar, em último caso, e muito, é a própria comunidade. Na medida que tem uma instituição do porte de uma Univates, dando atenção a temas do nível do que estamos debatendo hoje, de direitos humanos, no caso, violência de gênero. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e retornamos em seguida. O programa Entre Linhas de hoje está de volta. Estamos tratando sobre o tema violência de gênero, direitos humanos. Contamos com a presença de Priscila Pavan Detoni, professora de psicologia aqui na Univates, mestre e doutoranda em psicologia social. Também da doutora Elizabeth Cristina Barreto Miller, professora de direito penal aqui na Univates e mestre em ciências criminais. Em 10 de dezembro de 1948, houve a ONU, a Organização das Nações Unidas, proclamou uma declaração fantástica, Declaração Universal dos Direitos Humanos. O mundo, lembramos, recém saía da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas foram mortas, torturadas, as populações passaram dificuldades enormes, fome, enfim. E essa declaração veio numa boa hora para que os humanos se dessem conta da sua vida, da dignidade humana, enfim. Mas eu vou ler o artigo 1º dessa declaração. Vou lembrar, normalmente a gente esquece. Diz o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Coisa mais linda. Sabe, por causa do programa, eu fui reler, na verdade, porque quando eu fiz o curso de Direito, a gente estudou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas hoje, relendo com uma outra ótica, uma outra visão, com uma outra atenção, é fantástico o que está aqui. Bastava os homens seguir o que diz a declaração, que a vida seria diferente, uma sociedade mais em paz, com mais tranquilidade, os homens respeitando uns aos outros. Então, isso que está acontecendo hoje, que nós vamos entrar agora. Aliás,
Doutora Elizabeth, a gente viu no primeiro bloco a questão do Observatório de Direitos Humanos aqui da Univates e que nós vimos que realiza fóruns, seminários, enfim. E está sendo programado um fórum por mês de novembro próximo. Sobre que tema? Isso. Esse fórum se chama Fórum de Combate, Fórum Regional, na verdade, de Combate à Violência contra a Mulher. É o 4º fórum, né, agora em 2015. E o tema deste ano que se pretende abordar é o feminicídio. Por que se criou esse fórum? Justamente com o curso de Direito, o Observatório de Direitos Humanos, porque a gente sabe que nessa questão de gênero, historicamente, o gênero masculino dominou o feminino. Então, o ranço machista, patriarcal, né, de fazer com que essa mulher fosse menosprezada e tendo também o preconceito com relação a essa mulher, né, faz com que o curso de Direito, o observatório, tenha esse olhar, né, mais forte em cima da violência contra a mulher e essa discussão abranger para a comunidade. Porque, como a gente falava antes, esse viés humanista do curso aqui na Univates, né, ele tem que fazer com que o aluno ele vá à comunidade e traga também a comunidade para dentro da universidade. Então, cada ano se tem um assunto, né? No ano passado foi a questão da internet e a violência, esse ano vai ser o feminicídio. Feminicídio. Bem, para o público que não sabe, a doutora Elizabeth, eu posso dizer, eu acho, é delegada de polícia, recém-aposentada, além de professora, e as credenciais que eu citei antes, professora de Direito Penal aqui no curso. Inclusive foi, me corrija se eu estiver equivocado, delegada regional de polícia aqui no Vale do Taquari, é isso? Isso. Por final, é isso? Portanto, tem condições de fazer uma abordagem sobre o tema que nós estamos discutindo hoje com cátedra, cátedra da prática. E a questão do feminicídio, já que vai ser objeto, o tema desse novo fórum. Doutora, nessa sua longa experiência como delegada, ultimamente tem aumentado? O que as estatísticas informam? Há uma razão por escolher agora? Aumentou? Por que seria, enfim? Na verdade, a escolha desse tema, que a gente está trabalhando para esse fórum especificamente, é por causa da legislação que em março se modificou, né, onde foi trazida então uma nova qualificadora para o crime de homicídio, né, trazendo mais um inciso, então, para o artigo 121 do Código Penal, onde a morte da mulher, a condição do sexo feminino pela violência doméstica e familiar ou pelo menosprezo e a discriminação, então existe essa qualificadora, justamente trazendo esse viés, né, da violência máxima com relação à mulher, que é tirar a vida dela, né? Desculpa, segue, não, mas assim, ó, que, na verdade, a violência contra a mulher, ela tem 5 espécies, né? Contra a vida é uma delas, a violência física, na verdade, porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma explicação para os conceitos, né, de que outras violências, porque parece que quando a gente pensa em violência contra a mulher, se imagina a física, né, ou tirar a vida dessa mulher. Mas, na verdade, tem a psicológica, tem a violência moral, tem a violência patrimonial e também a sexual. Portanto, é um assunto que só recentemente ele saiu da invisibilidade, porque antes não se debatia esse tipo de assunto, né? Era encarado como uma questão privada, né? No âmbito familiar, e que realmente as pessoas tinham até muitas vezes medo de discutir e encarado também com preconceito até com as pessoas que lidam com esse assunto. Eu mesma, na minha carreira, enquanto delegada de polícia, enquanto professora também de direito penal, muitas pessoas têm esse preconceito achando que o assunto que eu trabalho é de menor importância.
E ao longo da minha carreira como policial, tive que ter muitos entraves, porque muitas pessoas acham que isso são bobagens, que a questão da violência contra a mulher não é algo importante ao ponto de se criar uma lei com a Maria da Penha ou de se trazer uma nova qualificadora para o homicídio, né? Que é o feminicídio. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas, né? Sim, a violência contra a mulher é um assunto grave e importante e que nós temos que trabalhar em todos os âmbitos, né? Por isso está vindo para a academia. É o caso da delegacia especializada. Existe uma delegacia especializada? Sim. Como é o nome em mulher? É a Delegacia de Atendimento Especializada à Mulher. A mulher. À mulher. Isso é recente. É bem recente, é só a partir da década de 80 que começamos a ter no país, né, essas delegacias que têm uma nova característica, né, e que atendem especificamente esses casos de violência de gênero. Aqui em outros programas, inclusive a gente abordou a questão da Sala Lilás, é isso? Aqui existe em Lajeado? Sim, foi na época que eu trabalhei como regional aqui. Ela foi implantada, né? Um atendimento então mais humanizado para a mulher vítima de violência, num trabalho com o departamento médico-legal. E como a Priscila falava antes, é um trabalho de rede, na verdade, não é só a Sala Lilás. É a Sala Lilás com uma delegacia da mulher, com o SAJUR, com a Casa de Passagem, que abriga mulheres vítimas de violência, com o pessoal do hospital, com o CREAS, com o CRAS, com o CAPS, enfim, essas entidades todas envolvidas, né, numa rede de atendimento. Quer dizer, nenhuma dessas entidades pode trabalhar sozinha. E isso em Lajeado existe e funciona na prática. Uma mulher vítima de uma violência, ela tem onde buscar socorro e ajuda. Com certeza. E é isso que o Fórum também quer trazer nessa discussão sobre o feminicídio, trazer mais e mais informações para essas mulheres, para que elas saibam que elas não estão sozinhas, né? Que existe realmente uma rede de proteção e que a própria academia, ela pega esse conhecimento, né, adquirido para fazer o melhor pela comunidade, né? A Priscila, inclusive, orientou um trabalho de conclusão, né, a esse respeito e justamente sobre a rede, como a rede funciona aqui em Lajeado de uma forma diferenciada. O trabalho foi o trabalho da aluna da psicologia, Gabriela Kunzler, né? E ela percorreu, ela entrevistou 5 mulheres e viu onde é que essas mulheres tinham buscado ajuda, né? Então, assim, independente se essas mulheres foram a primeira vez na delegacia, a primeira vez no SAJUR, no CRES, ou na Coordenadoria da Mulher, que funciona junto à Secretaria da Educação, ou foram a primeira vez na Casa de Passagem direto porque sofreram ameaça de morte junto aos filhos e a gente tem uma Casa de Passagem da região que as mulheres e seus filhos podem ficar abrigados, né? Então, ela fez um estudo que, independente desse lugar, a rede, de certa forma, funcionou e se articulou para que essa mulher pudesse estar fazendo a sua denúncia e estar reorganizando a sua vida para não sofrer novamente essas formas de violência, inclusive ameaças de morte. Inclusive, essa rede de proteção aqui de Lajeado, posso destacar que é uma rede de grande competência, inclusive porque todo mês a rede se reúne e discute os casos, discute o que cada um pode fazer, como está funcionando. Então, assim, são vários órgãos da saúde, né, que a gente conta com o hospital, com os CAPs, né, que os CAPs são Centro de Atendimento Psicossocial. A gente conta com o CAPs Álcool e Drogas, que muitas vezes, enfim, o homem agressor vai lá, enfim, faz, né? Não significa que todas as mulheres que sofrem uma situação de violência necessariamente tenham que se separar, enfim, ou tenham que fazer esse caminho, mas muitas vezes a gente trabalha diretamente com uma atenção a essa família, né? Não só diretamente a mulher. E a rede também conta, né, com o CAPS infantil, né, e com o CAPS 1 que a gente tem aqui em Lajeado, dentro desses outros órgãos que a gente também conversou aqui, né? Então, assim, acho que é bem importante, porque isso, infelizmente, não acontece em todos os municípios. Pois bem, psicóloga Priscila, é possível dizer por que um homem mata uma mulher? Bem,
Nós chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida com a resposta. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Violência de Gênero, Direitos Humanos. Contamos com a presença da psicóloga Priscila Pavan Detoni, professora aqui na Univates, no curso de Psicologia, é mestre e doutoranda em Psicologia Social. Também com a presença da doutora Elizabeth Cristina Barreto Miller, graduando em Direito, obviamente, professora também aqui de Direito Penal da Univates, e tem mestrado em Ciências Criminais. A gente já disse que a doutora Elizabeth hoje é delegada aposentada de polícia e foi a delegada regional de polícia aqui do Vale do Taquari. Bem, eu deixei no final do bloco anterior uma pergunta para a nossa psicóloga. Por que o homem, gênero homem, mata a mulher? Geralmente na nossa sociedade é mais comum os homens matarem as mulheres do que o contrário. Não que isso não aconteça. Por que isso acontece? Porque por muito tempo na nossa sociedade a mulher foi considerada uma cidadã de segunda categoria, né? Dessa forma que a nossa sociedade, por exemplo, só a partir de 1934 que as mulheres começaram a ter direito ao voto, direito a estudar e direito à propriedade. Então, por muito tempo, a mulher precisava de um homem para poder existir na sociedade, primeiro do seu pai, depois de um marido. Então, assim, muitas vezes as mulheres, elas funcionaram como um objeto, como alguém que estivesse ali para servir os homens e para gerar uma família, não vista como um sujeito de direitos da mesma forma que um homem, era vista como um sujeito abaixo dos homens. E ainda existem resquícios bem fortes desse patriarcado, né, que é dessa sociedade onde o pai manda nas famílias, né, apesar de que hoje a gente tem a maior parte das famílias monoparentais formadas por mães e mulheres, né? Então, assim, a gente tem resquícios desse machismo e esses resquícios desse machismo faz com que os homens pensem que a mulher que eles gostem é propriedade. Muitas vezes as próprias mulheres interpretam esses ciúmes como se fosse uma forma de amor, mas não é uma forma de amor. Por quê? Como é que eu posso proibir uma pessoa de estudar, de trabalhar, de se instruir, de conviver em sociedade e acreditar que isso é uma forma de amor se eu não possibilitar a outro sujeito uma forma de crescimento e não possibilitar uma forma de cuidado? Então, muitos homens, quando a mulher não está servindo às suas vontades, né, acaba muitas vezes ainda com esses resquícios de que como tivesse uma posse sobre essa mulher. E por isso que acontecem tantas formas de violência contra a mulher ainda na nossa sociedade, né? Que são formas disseminadas, além da questão da violência que chega à morte, que é pior, formas disseminadas inclusive dentro da internet, né? Hoje, e das redes sociais. Bem, eu vou fugir um pouquinho do tema porque você me despertou uma curiosidade. Com toda a qualificação profissional que você tem, talvez me ajude a esclarecer a mim e aos ouvintes algo que me ocorreu. Olha, a Lei Maria da Penha, que nós vamos ver a seguir, o nome já foi pela autora, a doutora Elizabeth. Maria da Penha foi a autora da lei? Não, ela foi uma vítima de violência. Né? Uma vítima, mas foi proposta por uma deputada mulher, é isso? A lei. Bom, pouco importa. Onde que eu quero chegar? Olha, em torno de 50% dos eleitores são homens e outro tanto, mais ou menos, em torno de 50% são mulheres. Mas isso não reflete no parlamento. Por que eu estou levantando esse tema? De alguma forma tem relação com o que nós estamos falando, porque poderiam ter leis mais protetivas às mulheres se tivesse em mais mulheres nos parlamentos onde se faz as leis. Há alguma explicação no nível da disciplina que você é especialista na psicologia? Por que as mulheres não querem se candidatar? Mulher não vota em mulher? Homem não vota em mulher? Mulher não vota... Enfim, há alguma explicação? Não sei. Estou talvez te colocando uma sinuca de bico, mas me ocorreu. Afinal, estou falando como especialista. Geralmente, né, se a gente for pensar as relações de poder, a política é uma das formas de relações de poder, os homens sempre tiveram uma maior dominação dentro das relações de poder. E isso está refletido dentro da nossa política hoje.
Tanto que, para isso, a nossa política abriu que dentro de cada partido político hoje tem uma cota que tem que colocar mulheres para se candidatar, para que a política possa ser pensada de uma forma mais ampla, né? Mas isso só aconteceu a partir do Ministério de Direitos Humanos dentro do espaço nacional. Então, assim, até quando, por exemplo, hoje a gente tem uma presidenta mulher, muitos eleitores, inclusive eu sou do interior e sempre trabalhei no interior, ouvi várias pessoas dizendo que só votaram na presidenta porque por trás tinha um presidente fazendo campanha dela, né? Então, assim, acho que hoje as mulheres conquistaram um espaço bem maior, tanto na política, na economia, inclusive dentro da universidade, tanto que aqui na Univates, o nosso grande número maior são de alunas mulheres, né, em todos os cursos. Então, a mulher tem buscado o seu conhecimento e tem buscado o seu espaço, além do espaço doméstico. Mas ainda tem muitos julgamentos acerca da mulher, né? Por exemplo, essa questão de que se uma mulher usa uma roupa curta é porque ela provocou. Se uma mulher sai à noite é porque ela está se expondo. A gente nunca questionou se um homem usa uma roupa curta ou se ele sai à noite e que lugar que ele anda, né? Como se um homem tivesse mais protegido, e realmente na nossa sociedade está mais protegido do que uma mulher. Da forma como que a gente introjetou, né, colocou para dentro essas formas de preconceito e essas formas de como dividiu, né, o que seria papel de um gênero, o que seria papel do outro gênero, né? Sabe, doutora Elizabeth, na sua área já há muitas mulheres delegadas, assim como também no Ministério Público, no Judiciário, mas no Legislativo ainda não. É por isso que eu fiz essa observação. Não há uma correspondência, uma proporcionalidade em relação ao número de mulheres e representantes no nosso parlamento. Então, eu queria imaginar a razão, talvez as próprias mulheres não têm tanto interesse, ou, enfim, mas a explicação já foi nos dada. Doutora Elizabeth, nós temos então essa delegacia especializada de atendimento às mulheres, ok? Isso fez com que as mulheres tivessem coragem de procurar essa proteção mais do que antes, quando não havia essa delegacia especializada. Sobre esse tema, o que dá para se falar? Sem dúvida, a Delegacia da Mulher, de Atendimento Especializado à Mulher, teve o seu papel de extrema relevância, né? No sentido de que essa mulher se sente mais forte de registrar, porque tem, então, um organismo estatal, né, mais preparado, enfim, para lhe atender. Mas eu vejo que não só a delegacia, né, especializada, mas a rede, juntamente com esse órgão da Polícia Civil, né? Porque, como eu falava antes, o exemplo aqui em Lajeado, né? Então, a delegacia é um dos elos, são várias entidades que têm que prestar esse apoio. E, para além disso, a lei também, a Lei Maria da Penha, né, que Lei 11.340, que é de 2006, ela também teve a sua importância no sentido de fazer com que essa mulher denuncie mais. Porque antes, como a gente conversava, estava em nível mais privado e agora vem o Estado, né, trazendo essa importância para dentro de uma legislação, né, infraconstitucional, e que essa mulher, então, ela sabe que para o agressor não vai ser como antes, quando ele era condenado, ele tinha uma cesta básica como pagamento, né? Agora, ela sabe que tem uma seriedade maior em torno daquela violência e que hoje a gente já considera não como menor potencial ofensivo. Antes da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher era algo de menos importância, tanto é que se chamava menor potencial ofensivo. Só tirando essa expressão já ajuda a equilibrar os pratos da balança, né? Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, foi justamente sobre as casas-abrigo. E as mulheres que eu entrevistei, elas diziam assim, delegada, porque eu era delegada nativa, né? Eu me sinto muito mal, eu me senti muito mal quando eu fui na frente do juiz e o juiz deu como pena para o meu marido agressor uma cesta básica onde foi tirado o alimento da boca do meu filho para dar
por uma outra entidade, por um terceiro. Então, isso acabou com a Lei Maria da Penha. Isso é bem interessante. Com a Lei Maria da Penha se modificou, então foi um status, né, de uma gravidade maior. Portanto, a mulher se sente mais forte também para denunciar. E a Delegacia da Mulher, com evidência, né, a chegada das próprias delegadas no atendimento também, né? Não que o homem não trate bem, e eu tenho que deixar bem claro, né, porque quando eu fui regional também eu ressaltava isso. E nós temos, por exemplo, aqui na região, uma delegacia de atendimento à mulher. E as outras têm que ter policiais muito capacitados. Ela é de abrangência regional? Não, ela é de abrangência aqui Só de local, Lajeado já. e dos municípios do entorno, né, que é Santa Clara, Marcos de Souza, aqui Sério, enfim. Portanto, as outras delegacias também têm que estar preparadas para atender bem essa mulher, né? Os policiais, então, por isso se faz cursos de capacitação, né? Porque essa mulher, quando ela chega nesses órgãos públicos, ela tem que se sentir acolhida, para que aquele problema que ela vai trazer, ela consiga expor, ela não fique envergonhada, né? Ela não se revitimize lá. Portanto, a importância realmente da capacitação de todos esses órgãos, né? E eu não vejo que aumentou o número da violência. No meu entender, o que aumentou foi a denúncia, porque muito antes se colocava embaixo do tapete, né? As mulheres tinham mais medo, e o medo, ele entrava, né? Ele faz com que ela não vá registrar com medo de morrer. Ok. Chegamos ao final de mais um bloco do programa de hoje. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida para o último bloco do programa. O programa Entre Linhas está de volta, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando hoje sobre o tema violência de gênero, direitos humanos. Contamos com a psicóloga Priscila Pavan Detoni, mestre e doutoranda em psicologia social e professora de psicologia aqui no curso de psicologia da Univates. Também contamos com a doutora Elizabeth Cristina Barreto Miller, mestre em ciências criminais e professora de direito penal aqui da Univates e ex-delegada de polícia. Bem, eu citei que no dia 10 de dezembro de 1948, o mundo foi agraciado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nesse último bloco eu vou citar o artigo 3, que é bem curtinho, e diz o seguinte: todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ora, violência de gênero, feminicídio, é uma ofensa direta esse artigo 3º, à vida. E nós vimos nos blocos anteriores as diversas violências que a mulher sofre. E me parece, obviamente, que a física, quando retira a vida, é a mais grave, mas a psicológica é grave, vai minando dia a dia, enfim. Mas o que está sendo feito aqui a nível da universidade em favor, digamos, de direitos humanos ou minorar essa situação em relação à violência de gênero? Especificamente, o curso de Direito trouxe, então, uma nova disciplina em tópicos especiais, este ano, em 2015, que se chama Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é uma disciplina que eu ministrei, né, onde a gente trouxe o debate para dentro da academia, né, não só trabalhar a lei, mas o que está acontecendo na nossa região, no nosso estado, no Brasil como um todo, né, para que esse aluno, então, consiga aliar a teoria aprendida com a prática. Tanto é que, no final, né, como culminância dessa disciplina, nós trouxemos as pessoas, componentes da rede de apoio à mulher, de combate à violência. Então, foi muito interessante, assim, porque o aluno pôde conversar com os profissionais que estão lá na frente, né, lá na comunidade, então, atuando
com esse tema. Foi justamente a criação dessa disciplina em cima do Observatório de Direitos Humanos, né, desse viés humanista do nosso curso. E assim como o direito à psicologia também tem a sua atuação, né, de prática, de oficinas, de atendimentos, a saúde também. Eu acho que a professora Priscila pode trazer melhor isso. Mas que a gente, com certeza, precisa colocar o direito em prática, né? E isso também se faz nessa questão de gênero com o fórum que a gente está trazendo para a academia nesse ano, discutindo o feminicídio, né? O que a gente falava antes no intervalo, quem ama não mata. Então... Bem, já podemos entrar. No intervalo, foi citado pela doutora Elizabeth o caso do Doca Street, que assassinou a esposa, a Leila Diniz, se não me engano, né? A Ângela Diniz. Ângela, desculpa. Ai, troquei. Bem, estamos tranquilos. A Ângela Diniz. E na época houve uma repercussão enorme na mídia nacional sobre esse fato. Que havia uma tendência, me parece, de absolvê-lo, né, em razão de, enfim... Se falava em legítima defesa da honra. Ele foi absolvido em primeira instância e depois condenado. Obrigado por me recordar. Ele foi absolvido e houve então um movimento, acho que um dos primeiros movimentos feministas. Foi um dos primeiros, sim. Daí tinha o slogan contrário, porque o dele era matei por amor. Matei por amor. Quem ama não mata. Isso, e as mulheres vieram com quem ama não mata. Que situação. Bem, essa disciplina, essa cadeira, ela é opcional? Ela é opcional. Bem, deixa eu traduzir para o nosso público o que significa isso. Quando um curso, uma faculdade de Direito, aceita uma disciplina nova, uma cadeira nova, é porque está dando uma enorme importância para o tema. Não é fácil se conseguir inserir num currículo de um curso de Direito numa universidade uma determinada disciplina nova, uma determinada cadeira, que a gente chama no meio acadêmico. Então, com isso, o nosso público já tem ciência da importância que foi dado aqui, reconhecido pela universidade, pelo curso de Direito, ao tema da violência de gênero. Parabéns à Univates, parabéns à doutora Elizabeth, que sei que foi a primeira que ministrou a cadeira e certamente lutou por isso. Então, obviamente, daqui sairão alunos, futuros advogados, futuros juízes, promotores, delegados, enfim, o grande leque que o curso de Direito abre como oportunidade de trabalho à vida a quem cursa ciências jurídicas, né, o direito. Vão sair aqui alunos certamente com uma nova visão e melhor preparados para enfrentar o tema aí fora, no dia a dia, na nossa vida. Parabéns, doutora Elizabeth, que reconheço de público. Parabéns à Univates e ao por ter aceitado. Bem, quando uma mulher procura a rede, procura a delegacia de mulher para fazer uma denúncia contra um homem, é porque ela chegou no limite. E aí, a importância aqui no nosso meio, que a gente viu sobre rede. Gostaria de aprofundar um pouquinho mais a rede. Onde elas podem procurar essa ajuda? Especificamente, não sei se sabe o endereço, dizer. Acho que é importante nesse momento, no último bloco. Bom, o que é a rede? A rede são todos os serviços de saúde, jurídicos e assistência social e até mesmo os serviços educacionais da escola. Então, onde essa mulher pode buscar ajuda? Ela pode buscar em qualquer um desses órgãos. Por quê? Porque como existe uma discussão mensal, existe uma rede que funciona, que são pessoas preocupadas com o enfrentamento da violência contra a mulher aqui na região de Lajeado, todos esses profissionais estão preparados para acolher essa mulher e fazer os encaminhamentos necessários. Então, a mulher pode ir no local mais próximo à sua casa para buscar essa primeira informação, que pode ser, inclusive, dentro da unidade básica de saúde, né? Falar dentro da sua consulta, pode buscar esse apoio dentro dos projetos aqui da Univates, né? Inclusive porque todos os alunos estão sendo capacitados para isso dentro da área da saúde e dentro da área educacional aqui. Inclusive, já é a segunda edição de um grupo de estudos aqui sobre gênero dentro da Univates, né? Que eu tenho trabalhado junto com o professor Daniel Granada, né? Da antropologia. E a gente tem alunos de diversos cursos, como jornalismo, história, psicologia, direito, enfermagem, o que é bastante importante para nós, porque vai dar esse olhar diferenciado
e onde a mulher se sentir primeiramente disposta a poder abrir a sua vida e abrir o seu sofrimento, ela vai poder estar recebendo um primeiro acolhimento, uma primeira escuta e um primeiro cuidado. Muitas vezes, o agressor precisa de ajuda. E sobre isso, o que dá para dizer? Também a rede acolhe. Olha, nós podemos dizer que a nossa rede ela ainda está mais focada em acolher as mulheres e focar nas crianças e adolescentes dessas famílias. Contudo, sim, os homens são acolhidos em alguns espaços, principalmente dentro do jurídico, assistência social e da saúde, para, enfim, fazer tratamentos, principalmente em casos de alcoolismo e uso de drogas, né? Tem sido trabalhado muito essa questão da violência associada ao uso de substâncias. Contudo, a gente ainda precisa aprimorar muito no sentido da educação com os homens. E eu acredito que essa educação começa na educação básica, né? Não é quando chega na universidade ou depois que a violência já está instalada, mas nós temos que tomar medidas para a prevenção da violência, né? Não, agora me surgiu uma questão. Nenhum dos alunos se interessou sobre o tema razões, ou melhor, por que o agressor toma essa atitude? Por que razão o homem agride a mulher? Ninguém ainda se preocupou. Quem sabe está aí uma oportunidade de se estudar, porque, obviamente, e é legítimo e super importante proteger a mulher que está sendo vítima da agressão. Mas por que o homem agride? Por que razão ele está tomando essa atitude? Até para verificar que percentual é por razões de uso de uma substância, o álcool, droga, né? Por que razão? Não ocorreu Todos, sim, em toda a discussão que a gente faz em torno da violência, se fala justamente nessa questão, porque aquele homem que decepou as mãos da sua companheira, ele não decepou a do seu chefe, né? Porque é justamente essa situação de dominação, de achar que a mulher é um ser tão inferior ao ponto que ele pode dispor do seu corpo como ele quiser, né, e chegar a esse extremo de violência. Então, toda a discussão perpassa por essa questão de gênero mesmo, de dominação, né, Priscila? Dominação masculina e uma violência que muitas vezes ela está cristalizada, né? A violência, quando é psicológica, ela é naturalizada, né? Chamou de vadia, ou, por exemplo, fez com que a mulher, que é sempre a mulher é que lava a louça, que cuida da casa, porque a mulher é relaxada, né? Então, assim, são violências que vão aumentando e elas acabam se corporificando nessas outras atitudes. Então, acho que a mudança é uma mudança de construção social que nós precisamos fazer. E pensar que todos nós, inclusive homens, mulheres, todos nós somos humanos e temos direitos, né? Porque nessa medida, hoje as mulheres podem estar vulneráveis, mas existem circunstâncias em que os homens também são os vulneráveis. Pois bem, olha, nós chegamos ao final do programa de hoje. Nós tratamos sobre o tema Violência de Gênero, Direitos Humanos. Contamos com a presença de Priscila Pavan Detoni, psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia Social, bem como com a presença da doutora Elizabeth Cristina Barreto Miller, ex-delegada de polícia, professora de Direito Penal aqui do curso de Direito da Univates e mestre em Ciências Criminais. Eu quero lembrar que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. E também agradeço por vocês estarem conosco até esse momento. Muito boa noite e até o próximo programa.